Oi, gente, como vão todos? Oi, pessoal. A graça e a paz a todos. Paz seja convosco. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, domínio e poder nos céus e na terra e tudo que nela há. Amados, eu gostaria de ler um versículo. Cada um de nós tem, assim, passagem bíblica, não é? Que para nós todos são importantes, né? Mas tem aqueles que nós temos aquela preferência, aquele momento que o Senhor falou conosco. E esse que eu vou ler para vocês agora é assim de suma importância na minha vida. Muitas pessoas sabem, e às vezes irmãos que sabem ler esse versículo e sabe que eu me identifico muito com ele, porque foi num momento muito delicado da minha vida que o Senhor falou comigo. Eu estava, amados, serve até como um testemunho, né? Que eu já contei até na igreja, contei a muitas pessoas. No momento assim que eu estava atravessando uma situação muito delicada, né? Estava passando por um momento de enfermidade, passei 2 meses na época, faz tempo, viu? Acho que isso já fez mais de 6 anos, isso, acho que sim. E foi muito difícil, mas aí teve uma hora que eu falei assim, Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso. E para eu dizer isso aí, eu estava num leito, tomando soro, antibiótico forte, medicação forte, e a base somente de soro. Eu via as pessoas assim se alimentando, tomando suquinho, sopinha, e a barriga na verdade, quando a gente tá tomando soro, não dá aquela fome mesmo, mas a gente sente a necessidade, né? Porque o soro, ele sustenta, mas não é como uma alimentação. Então eu via as pessoas tomando sopinha assim perto de mim, bebia água, eu nem água bebia, porque estava dieta total. Então, aí eu pedi às enfermeiras para molhar os meus lábios, porque eu ficava com os lábios ressecados. E aconteceram umas coisas esquisitas, me colocaram na época numa ala onde o pessoal. Eu tô achando graça, porque quando eles viram, eu. Olha, eu não ia contar tudo, tá? Eu entrei aqui só para ler o versículo, aí o Espírito Santo tá mandando falar tudo, eu vou falar tudo. Então me colocaram numa ala. Primeiro eu fui para um hospital particular, só que a conta tava muito alta já. E eles parecem, amados, hospital particular, eles ficam fazendo exame aqui, exame aqui, exame ali. Às vezes eu acho que eles sabem até qual é o diagnóstico, mas sempre fica fazendo exame aqui, exame ali, exame. E sabe que hospital particular é tudo muito caro. Então a conta já estava muito alta e eu não pude continuar. Então eu falei para o meu filho, o Espírito Santo me revelou, filha, você precisa sair daqui, precisa buscar um hospital do governo, porque não vai poder pagar, a conta vai ficar muito alta, eles estão fazendo exames, exames, exames. Aí eu chamei ele e disse, meu filho, olha, nós precisamos, você precisa ver um hospital, falar com a gerência aí, o hospital do governo, que essa conta, eu tô com medo dessa conta, filho. E nisso eles estavam fazendo um monte de exames em mim. Aí eu cheguei, veja só, eu cheguei, mesmo doente, eu cheguei, fui me segurando assim, né, com dor. Aí eu cheguei pro médico e disse, qual a sua especialidade? Doutor, o senhor ainda não tem o diagnóstico do que eu tenho? Ele não sabia o que eu tinha. Aí eu disse, o senhor não tem o diagnóstico do que eu tenho? Por que tantos exames? Eu já não aguento mais fazer exame. Essa conta está muito alta já. Eu não vou poder suprir honrar essa despesa. Então, se vocês não têm o diagnóstico, me encaminhem para o hospital do governo, porque aí eu vou ser tratada por fazer os exames por um tratamento pelo governo. Eu não tenho condições, não. Que eu pedi um levantamento de quanto é que estava a conta. Eu só faltei cair para trás. Não caí para trás porque eu já estava sentada. Então, eu fui transferida. Mas antes eu fiz um monte de exames, sabe? Um hospital muito bom, eu não vou mencionar o nome aqui, mas a conta deu muito alta. Então,
eu tive que ir para esse do governo. Então, quando eu cheguei nesse do governo, esse hospital do estado, eles me encaminharam para uma ala, que eu não sei se é ala vermelha, não sei, era do pessoal que estava em estado grave. Então, quando eu olhei assim, eu disse, nossa, meu Deus, um virando o olho do outro lado, o outro morrendo assim, eu vi gente morrendo na minha frente. Aí eu disse, eu quero ir ao banheiro, me ajuda aqui. Aí a enfermeira disse, não, você não pode ir não. Eu disse, eu não posso. Aí peguei, eu mesma me levantei e peguei o negócio do soro e fui andando. Aí ela disse, olha para olhe como ela está, essa não é a ala dela ficar. Agora mesmo eu pedi transferência dela para a ala. Aí, graças a Deus, me levaram para uma ala, né, que eu pude, era enfermaria, mas aqui foi um lugar que tinha outras pessoas, eu podia conversar, embora pessoas também enfermas, mas tinha gente acompanhando. Inclusive, eu conheci, né, eu quero mandar um beijo para ela, Fábia Lima. A gente se conheceu lá no momento, assim, que foi um momento triste, né? Assim, eu cheguei a conhecer a sogra dela, né? Não está mais conosco, mas fiz amizade com ela está na rede social até hoje, né? Na minha rede, eu quero muito bem a ela. E lá nós fizemos amizade e teve uma fase assim que eu disse, Senhor, o senhor não está vendo o que eu estou passando, porque o hospital do governo, amados, não é brincadeira não, viu? A pessoa sofre muito ali. A pessoa é tratada, claro, toma medicação, tudo, mas eles não queriam suspender a medicação, que eu estava tendo alergia com aquela medicação. Eles insistiam. Aí eu fui, na hora que eu fui ao banheiro, peguei o telefone de uma pessoa, pedi lá o telefone de uma pessoa, aproveitei no dia que foi fazer exame, né? Que eles me tiraram da sala, tiraram o soro, botaram aquele negocinho que eu não sei o nome, aquela borboletinha, que eu ficava com aquilo direto para tomar a medicação. Aí eu fui ao toalete, peguei o telefone de uma pessoa lá e liguei para o doutor. Quero mandar um beijo para ele. Durante muito tempo eu fiz tratamento de alergologia com ele. Te amo, doutor Pedro. Aí ele conversou comigo, né? Aí disse, eu preciso te ver, porque... Aí eu disse, doutor... Aí contei tudo pra ele. Aí disse assim, olha, o ideal seria bom que eles substituíssem, converse com seu médico, substituíssem a medicação. Aí ele falou, né? Aí conversei com minha sobrinha, que é médica, minha sobrinha conversou com o hospital, tudo, com o pessoal os médicos, enfermeiros, né? Principalmente com os médicos, mas só que eles insistiam em me dar uma medicação que eu estava tendo reação alérgica. Então eu pedi a Deus, Senhor, faz com que eles me transfiram para outro lugar, ou faz com que ele me dê alta para me tratar numa clínica, mas eu não posso mais estar tomando essa medicação. Aí foi quando eu disse, Senhor, o Senhor não está vendo tudo que eu estou passando. Aí foi quando ele me deu esse versículo, Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, né? Todavia, mesmo que essa venha se esquecer, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Né? Eu vou ler o versículo que diz assim, ó, que cada versão, né, cada Bíblia tem uma versão um pouco diferente. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadece dele, não se compadece do filho do seu ventre, mas ainda que esta venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado dos teus muros, então estão continuamente perante a mim. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor, ele, mesmo que um pai, uma mãe se esqueça, ou alguém, né, se esqueça da gente, mas o Senhor, ele jamais, ele se esquece de cada um de nós, porque o seu amor é infinito, o seu amor é incondicional, ele não faz acepção de pessoas, e foi isso, amados.
no momento assim de muita aflição. Olha, eu passei por muitas coisas desagradáveis, por isso que eu digo, eu tenho muita experiência assim com Deus, sabe? Como também muitos têm, né? Nós sabemos disso. Hospital público, a gente às vezes eu estava no banheiro, quando eu vi entrava um homem. Porque lá tinha os banheiros dos homens, tinha, mas aí tinha um lá que ele, quando o banheiro dele lá estava ocupado, ele vinha no da gente. E ele não respeitava, abria a porta assim, aleatoriamente, quando me pegava, como também as irmãs pegavam a gente nua. Aí quando foi uma vez eu dei uma de doida. As meninas disseram, Edilene, esse daí, ele parece que é meio desequilibrado. Ele vem, eu digo, pois ele agora vai ouvir. Quando ele apontou na esquina, eu digo, vai fazer o que aqui? Vai usar o outro banheiro de lá. Aqui não. Aqui é banheiro, só tem mulher aqui. Vai usar o de lá. No instante ele deu meia volta e voltou. Porque ele era acostumado a isso, em abrir a porta e ver as mulheres nuas, entendeu? E às vezes a gente estava numa necessidade que não podia sair, principalmente com essa medicação. Olha, amados, foi horrível. A gente passa por cada situação na vida da gente. E foi quando eu disse, Senhor, o Senhor não está vendo? Me arranca desse lugar. Sim, eu disse isso. Senhor, me arranca desse lugar. Tantos momentos constrangedores. Eu, às vezes, não podia ficar com visita lá. Às vezes, meu filho me via nua, tomando banho. Porque ele tinha que segurar, né? Me ajudar a segurar aquele suporte para eu tomar banho, porque eu não podia tomar banho e segurar o soro. Então ele ficava segurando o soro, o bichinho, era constrangedor para ele aquilo ali. E passei por. Minha filha na época não estava aqui, minha filha estava em São Paulo. Então passei por uma situação muito delicada. Então eu disse assim: Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? O Senhor parece que esqueceu de mim. Aí foi quando ele me deu esse versículo. Que coisa linda, o Espírito Santo. E ele disse: Eu vou te mostrar as pessoas que eu quero que você ore. Então ele mostrou, amados, naquela sala de enfermaria, aquele salão, tinha muitas servas também. Então ele disse: aquela ali, aquela ali. Aí foi quando eu disse: Venham, o Senhor está chamando cada um de vocês aqui no leito para nós orarmos juntas. Eu com a mão no soro e almas foram ganhas para Jesus, aquilo ali, ó. Naquela ali. Teve uma que se ajoelhou perto de mim assim, ficou chorando. A menina da limpeza, quando eu fui embora, ela disse: Dona Edilene, eu nunca vi um negócio desse. Pessoal, todo mundo aqui veio orar com a senhora. Eu disse: Pois é, o Espírito Santo, ele toca no eu de cada um de nós. A senhora, num momento desse, a barriga inchada, tomando medicação, e a senhora foi usada por Deus. Todo mundo aqui vai sentir sua falta, porque a gente já estava acostumado, eu sempre fazia oração com o pessoal. E neste dia ele me surpreendeu com pouco tempo, né? Para você ver que ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido. Então eu disse assim: Senhor, me tira desse leito, me arranca daqui, como quem arranca uma planta com raiz e tudo, me arranca desse lugar, estou sofrendo demais aqui, como eu sei que muitos também estão sofrendo, Senhor. Sabe o que foi que ele fez? Para concluir, ele me tirou daquele leito, ele usou uma sobrinha minha, através de uma amiga, que ela era Ana Nery, parece. Eu fiz o tratamento numa UPA, que isso aí é sobrenatural. Eu fiz um tratamento de tomar o antibiótico. Meu filho foi muito, assim, se sacrificou muito, porque o bichinho ia me levar lá numa UPA bem distante, quase o interior. Ele ia me levar para fazer esse tratamento. E eu já ia, parecia que eu ia para um piquenique, porque eu só podia me alimentar depois do tratamento. Então eu tinha que levar almoço ou lanche, e ele ia me buscar. Às vezes minha nora ia comigo e ficava comigo, ou então me deixava e depois de um tempo ia me buscar. Eu já conhecia os enfermeiros e sofri muito, porque tinha enfermeira que às vezes ficava furando meu braço e não achava a veia, vinha para a mão, amada, aqui ó, como é ruim, dói demais.
Dói muito. Aí eu sofri horrores. Aí ele conseguiu fazer isso aí, sabe? Deus faz o sobrenatural. Aí foi quando eu tomei a medicação que o doutor Pedro falou. Nossa, foi uma bênção. Rapidinho eu fui curada. Porque há necessidade, às vezes, da gente tomar a medicação, né? Claro, muitas vezes há necessidade. Deus, para isso, Deus usou, né? Usa os especialistas, os médicos, embora eles sejam o médico dos médicos, né? Então, há necessidade de fazer tratamento. Então, eu fiz o tratamento e foi maravilhoso. Ele me orientou, eu fiz também alguns exercícios, não é? E fui orientada para que eu estou até um pouco relaxando com a atividade física, que ele mandou eu ficar sempre fazendo atividade física. E me tirou dali com pouco tempo, né? Depois do meu clamor a ele, pouco tempo, poucos dias, para falar a verdade, poucos dias, ele me deu esse versículo e ele me tirou dali. Me revelou esse versículo e me tirou dali. Pouco tempo. Como que a pessoa recebe alta ainda doente? Não é? Não existe um negócio desse. Mas com Jesus existiu. Existe. Ele me tirou dali e me pôs para fazer tratamento no lugar que eu fazia tratamento e voltava para casa. Fazia tratamento e voltava para casa. Foi muito melhor, amados. Foi muito melhor. A princípio, foi prescrito uma medicação via oral, mas eu não me adaptei, porque eu tomava e vomitava, e além de vomitar, era por cima e por baixo, por cima e por baixo. Por quê? Era continuação da medicação que eu tomava lá no hospital. E aquela medicação, o doutor disse que aquela medicação não estava me fazendo bem. Então foi quando foi substituída por esse outro medicamento que o médico, o meu alergologista, me orientou. E foi assim, ó, muito rápido eu consegui ficar curada. Primeiramente Deus, porque Deus é que usa os médicos, não é? Ele dá sabedoria, orientação aos médicos, discernimento e entendimento, não é? Do que ele estudou, ele sabe também, mas a gente sabe que acima de tudo é o Senhor. E foi sobrenatural, porque o lugar que eu fiz o tratamento, lá não tem esse tipo de tratamento, de a pessoa tomar a medicação, ir para casa para no dia seguinte voltar e tomar a medicação de novo e fazer o tratamento durante tantos meses, tanto tempo, que eu não me lembro quanto tempo foi, se foi um mês, se foi 2 meses. Medicação forte, amado, medicação forte. Aí disse, o que você tinha, Edilene? Eu vou falar aqui, tá certo? Porque é algo que acontece com muitas pessoas e precisa um cuidado especial, né? Tudo começou, amados, com prisão de ventre. Então a pessoa precisa ter cuidado na alimentação. Aí eu perguntei à médica, qual a causa, doutora? Ela disse, uma má alimentação. Acontece isso. Uma má alimentação. A pessoa precisa comer frutas, comer fibras, né? Aí eu sempre, amados, além de, quando não tem a fruta, eu sempre tomo um chazinho de erva doce, que o chá de erva doce é bom também, entendeu? E também é o chá que eu gosto, é cidreira, erva doce e gengibre, mas gengibre para quem tem, eu não tenho, graças a Deus, só foi uma fase que eu passei, né, de muito problema, muito perreio, foi quando alterou um pouquinho. Mas graças a Deus, minha pressão ela é normal e recebi todo o acompanhamento que era necessário. E aí ela disse, aí você continua, procure fazer uma atividade física. E por um bom tempo eu fiquei caminhando. Eu preciso até voltar a caminhar, né? Preciso ver aí o tênis, se tá legal para voltar a caminhar. E eu até aconselho, né? Os médicos aconselham que a pessoa não deve deixar de caminhar, de fazer, se puder fazer outro tipo de atividade física, faça. E se não puder, pelo menos caminhar.
Porque quando a gente caminha, não é? A gente sabe que através dos nossos mexe com a circulação, e a circulação é muito importante, não é? Tudo, os órgãos, intestino, tudo fica funcionando, batimento cardíaco, tudo. E através de quando você pisa ali, toca nos órgãos da gente, além da circulação, que fica funcionando muito melhor. Respiração. Então, foi assim. Então, quando alguém assim diz assim, Edlene, qual o versículo, o capítulo e versículo da Bíblia assim mais especial para você assim, que assim Deus falou com você, fala com você? Eu, dentre tantos, né, que tem vários, é o Isaías 49:15. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, nos livre de todo mal e abençoe a cada um de nós. Tenha um bom dia, bom final de semana.